Olá, irmão. Seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Estamos iniciando uma série de aulas sobre teontologia e oro para que elas cooperem para seu crescimento espiritual e teológico. Vamos então à primeira aula. Esta aula terá dois momentos. No primeiro, veremos a definição, importância e temas abordados pela teotologia. E depois, nós iremos delimitar o nosso curso. No segundo momento, veremos a definição de vontade de Deus e ampliaremos essa definição vendo vontade preceptiva e vontade decretiva. Eu quero lhe apresentar este livro, Teologia Sistemática, Charles Hodge. Nós iremos fazer esta definição e apresentar a vontade de Deus, decretiva, preceptiva, seguindo Hodge. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, lhe indico este livro, Charles Hodge, Teologia Sistemática. Ok? Vamos então. Definição de teontologia. Teontologia é a matéria da teologia sistemática que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e suas obras. A palavra teontologia vem do grego e é formada por três vocábulos: theos, Deus, ontos, ser, e logia, estudo acerca de. Então, teontologia é o estudo do ser de Deus, é a teologia propriamente dita. Qual a importância de se estudar teontologia? Sem dúvida, irmão, a teontologia, ela lida com questões que estão além da nossa compreensão. Todavia, isso não quer dizer que a teontologia falha em nos apresentar os temas fundamentais para a fé cristã relacionados à natureza de Deus. Embora seja Deus incompreensível, ele é também cognoscível, isto é possível conhecê-lo. Isso significa que, apesar de não possuirmos condições de compreender exaustivamente o ser de Deus, nós podemos conhecê-lo porque ele mesmo resolveu se revelar a nós. Essa auto-revelação divina nos é dada de forma geral através do mundo criado e de forma especial através da Santa Escritura. Na teologia, isto é chamado de revelação geral e revelação especial. Aprofundando o conceito de revelação geral e especial, nós afirmamos que a revelação geral diz respeito àquela revelação divina perceptível através da criação, através da natureza, e essa revelação, é preciso ficar bem claro, ela não tem propósitos salvíficos. O propósito específico dessa revelação geral é tão somente revelar a existência de Deus. Leia o Salmo 19, leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e você verá exemplos dessa revelação geral. Por outro lado, a revelação especial é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem caído. Então, por causa dessa auto-revelação divina, teontologia não é um descobrimento de Deus por parte do homem. Isso seria impossível. Na verdade, a teontologia nada mais é do que o estudo do conhecimento que o próprio Deus graciosamente resolveu revelar ao homem acerca de si. É importante saber que o entendimento distorcido sobre Deus
é o motivo de muitos erros doutrinários e teológicos. Por exemplo, os universalistas acreditam que, no final das contas, todas as pessoas serão salvas. Eles fazem essa afirmação porque acreditam que a ideia de pessoas condenadas ao sofrimento eterno não combina com um Deus que é Pai, com um Deus que é amoroso. À primeira vista, o erro dos universalistas parece ser teológico, já que eles adotam uma soteriologia que é incoerente com a doutrina bíblica da salvação. Porém, em última análise, o erro dos universalistas é, antes de tudo, um erro teontológico. Eles erram em falar da doutrina da salvação porque, primeiro, falham em entender, compreender o que a Bíblia diz acerca do ser de Deus e seus atributos. Então, o conceito sobre Deus adotado por uma pessoa vai fornecer toda a estrutura dentro da qual ela constrói a sua teologia e vive a sua vida. Então, todo esforço para entender o que a Bíblia ensina sobre Deus vale a pena. É extremamente recompensador. É bem verdade que, sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Porém, através daquilo que Deus se fez revelar na Bíblia Sagrada, é perfeitamente possível nós o conhecermos para esgotar toda a nossa capacidade. O Deus Todo-Poderoso, bondosamente, graciosamente, revelou-se mediante linguagem compreensível a nós através da Bíblia Sagrada. Louvado seja o seu nome. Quais os temas estudados, abordados pela teontologia? Quando você consulta qualquer livro de sistemática que trata sobre este assunto, você verá que o universo teontológico é vastíssimo. E aí, eu quero citar alguns dos temas abordados pela teontologia. Existência de Deus, o relacionamento de Deus com o mundo criado, e aí a gente estuda sobre a imanência, a transcendência de Deus, o conhecimento de Deus, a unidade de Deus, a trindade de Deus, os atributos, os nomes, os decretos, as obras, a providência. Tudo isso é estudado em teontologia. Então, a teontologia trata de apresentar um conjunto de dados organizados acerca daquilo que a Santa Bíblia realmente diz sobre quem Deus é e quais as suas obras. E aí, dentro desse universo vastíssimo que nos é apresentado pela teontologia, nós vamos nos concentrar nesta série de estudos na vontade de Deus. Então, as nossas aulas se concentrarão na vontade de Deus. E vamos situar a queda de Lúcifer, a queda de Adão e o livre-arbítrio dentro dessa vontade. Dessa forma, precisamos conceituar vontade de Deus. E assim, nós iniciamos o segundo momento da nossa aula. Lamentavelmente, muitas pessoas acreditam que Deus é uma força superior. Seja lá qual for o que as pessoas entendem, queiram dizer com força superior, é preciso ficar bem claro que o Deus da Bíblia não se encaixa nessa descrição, nessa definição feita por algumas pessoas. Deus não é uma força, irmão. Deus é um ser pessoal e, portanto, é um agente dotado de vontade. Deus é um ser que pensa, vive e age de modo intencional e não de forma mecânica, automática, porque Deus é um ser pessoal
Existe uma intencionalidade divina no uso dos seus atributos e no cumprimento de sua vontade, que é soberana. Quando o tema é a vontade de Deus, precisamos entender que essa vontade é totalmente voltada para a glória de Deus. Nenhum objetivo é maior ou mais nobre do que glorificá-lo. Na escritura de Romanos, capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo, depois de exaltar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, ele conclui afirmando que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém? Então, a glória de Deus é o objetivo final da criação. Todavia, além de querer sua própria glória, Deus também tem vontades com relação às suas criaturas. E essa vontade existe em dois sentidos distintos. Primeiro, o que essas criaturas devem fazer. Isso diz respeito ao que Deus exige do ser humano em sua lei. Segundo, o que essas criaturas farão. Isso se refere à vontade que o ser humano não consegue frustrar. Existem várias referências bíblicas a essa vontade de Deus. Muitas referências tratam do dever moral do homem de agradar a Deus, cumprindo a sua vontade revelada em seus mandamentos, em seus preceitos e leis. Outras referências tratam do decreto soberano de Deus, que certamente será cumprido independentemente da vontade do homem. Essa distinção pode ser expressa como sendo entre vontade preceptiva, que é aquela vontade revelada através de leis, de mandamentos, e a sua vontade decretiva, que é a vontade revelada em seus decretos, desígnios, propósitos. A vontade preceptiva descreve o que Deus quer que façamos. A vontade decretiva faz referência ao que ele determinou que certamente acontecerá. Agostinho chamou essas duas vontades de revelada e secreta. Vamos ampliar um pouco mais essa definição. Vontade perceptiva. Essa vontade tem relação com preceitos, mandamentos, lei. Com respeito a essa vontade preceptiva, a Escritura, Hebreus 13, 21, nos diz que cumpri-la é agradável diante dele. Essa vontade preceptiva é revelada na lei para que nós a conheçamos. Exatamente porque a vontade preceptiva de Deus está relacionada a mandamentos, a preceitos, ela é frequentemente contrariada. Por quê? Porque as pessoas se rebelam contra essa vontade. A vontade preceptiva de Deus é a regra de vida que ele estabeleceu para as suas criaturas morais. A gente, quando lê a Bíblia, claramente percebe essas leis, esses mandamentos. Essa vontade preceptiva, então, é a norma de conduta determinada por Deus para todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Não são apenas os cristãos proibidos de matar. Não só são os cristãos proibidos de cobiçar, adulterar, roubar, mentir. Também não são apenas os não cristãos que são ordenados a amar a Deus, a amar ao próximo. Davi, no Salmo 143, versículos 8 e 10,
diz algo muito interessante. Salmo 143, versículos 8 e 10. Davi diz assim: Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Quando lemos esse texto bíblico, tendo em mente a vontade preceptiva de Deus, duas coisas merecem destaque nessa escritura. Salmo 143, versos 8 e 10. Primeiro, o salmista pede a Deus orientação para seguir o caminho correto. Querido, a vontade de Deus é algo a ser desejado, pois o salmista diz: mostra-me o caminho. Ele quer andar nos caminhos de Deus. E a luz que tem para isso são as Escrituras. Segundo, o salmista mostra o seu desejo de aprender a fazer a vontade de Deus. Expressamente, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Essa vontade é a vontade preceptiva, que está presente na palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Entretanto, para que nós aprendamos o que fazer, precisamos, primeiro, conhecer essa vontade preceptiva de Deus revelada na Escritura. Por conseguinte, para cumprir a vontade preceptiva, precisamos conhecê-la através da leitura, do estudo bíblico sistemático e responsável da Escritura. Tendo falado um pouco sobre essa vontade preceptiva, vamos agora à vontade decretiva. Por vontade decretiva, podemos entender o Senhor Todo-Poderoso estabelecendo desde a eternidade o seu plano, o seu desígnio para o mundo que criou, na visão de Apocalipse 14, Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Os 24 anciãos reconhecem que todas as coisas, por causa da vontade de Deus, vieram a existir e foram criadas. Essa vontade é uma vontade decretiva. Segundo a Escritura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 38, o Criador deu a cada criatura, viva ou não, a forma, as qualidades que ele desejou. Todavia, Deus não agiu apenas no ato da criação e parou. Não. Por meio da sua providência, ele continuamente age na condução da história do universo, fazendo tudo quanto lhe apraz. Porque é plenamente soberano, Deus é quem decide sobre todas as coisas acerca de todas as pessoas. De acordo com a escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18, Deus é quem decide qual será o lugar e a função de cada membro no corpo de Cristo, distribuindo por meio do Espírito Santo dons espirituais a cada crente, como lhe apraz. Por tudo isso, na escritura de Efésios 1:11, Paulo diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que vontade é essa? A decretiva. Escute algo interessante. A distinção bem compreendida entre a vontade decretiva
e a vontade perceptiva garante a coexistência harmoniosa entre duas doutrinas importantes: a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. Por exemplo, quando lemos a escritura de Atos 2:23, vemos que a articulação harmoniosa dessas duas doutrinas está presente ali. A doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana são perfeitamente visíveis, perceptíveis na escritura de Atos 2:23. Quando lemos sobre o discurso de Pedro no dia de Pentecostes em Jerusalém, nessa escritura, Atos 2:23, claramente percebemos que, por um lado, a crucificação de Cristo foi determinada pela vontade decretiva de Deus, pois Pedro afirma que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Entretanto, por outro lado, Cristo foi condenado e morto por pessoas ímpias que estavam cumprindo sua própria vontade em oposição ao ensino de Deus na Escritura que ordena não matarás. Então, nessa Escritura, Atos 2:23, temos a harmonização das doutrinas da soberania de Deus e responsabilidade humana. Caminhando para a conclusão desta primeira aula, afirmamos que Deus é um ser pessoal e, além de pessoal, soberano, que age intencionalmente segundo a sua vontade, que é o uso consciente dos seus atributos. Em sua vontade soberana, Deus faz escolhas, determinações, guiando soberanamente a história humana para o seu cumprimento final no novo céu e nova terra. Todavia, diante da vontade de Deus, onde podemos situar a queda de Lúcifer, a queda de Adão e o livre-arbítrio? Na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos falando sobre a vontade de Deus e a queda de Lúcifer. Até lá, grande abraço, ore por nós. Tamo junto, irmão.